Vamos abrir então, depois desses avisos todos, as nossas Bíblias para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9. Onde está escrito: (6 a 9). Mateus capítulo 3, versículos 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Que Deus aplique, meus queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler. Queridos, João o Batista é o precursor de Cristo, é aquele que, segundo o registro feito no Evangelho de Marcos, iniciou a pregação do Evangelho. Eu gosto muito de olhar para o início do Evangelho de Marcos e colocar ali um marco importantíssimo em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos sabedores de que há uma tentativa descabida de tirar João o Batista do Novo Testamento. Protestantes e romanistas gostariam muito de que João não fosse uma figura do Novo Testamento. Soma a estas fileiras alguns batistas desavisados que ficam dizendo que João não é figura do Novo Testamento. Mas preste atenção na leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até ao versículo 4. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Princípio do Evangelho de Jesus. Apareceu João. Quando o Evangelho se inicia? Com a pregação de João. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que a lei e os profetas perduraram até João. A lei durou até João. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 10, diz que o fim da lei é Cristo. Obviamente, João é uma figura sem ministério próprio. O ministério de João é Cristo. Quando Cristo aparece, o que é que ele diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a aparição de João, o Batista, não era em hipótese alguma para produzir glória para si mesmo, mas apenas para Jesus. Bom, João é aquele que dá início à pregação do Evangelho. E João está no Jordão batizando. E chega ao Jordão para serem batizados pessoas oriundas das duas maiores
filosofias judaicas da época. Digo, filosofia religiosa. Os fariseus e os saduceus. Essas pessoas começam a engrossar aquelas fileiras dos que são batizados por João. Bom, era impossível a um fariseu crer no Evangelho? Obviamente que não. Nós temos na própria Bíblia pessoas que foram fariseus e que creram. Nicodemos, Paulo. Bom, não era impossível a um fariseu crer no Evangelho. Como não é impossível a nenhum ser humano crer no Evangelho? O Evangelho, a crença no Evangelho, ela ocorre por meio do trabalho de Deus e não do homem. Então, Deus salva o pecador e não o predicado do pecador. Deus salva o sujeito. Então, todo e qualquer indivíduo que é descendente de Adão é condenado ao inferno. Se é condenado ao inferno, pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, somente pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, mas João confia. Em outra passagem, Jesus não confiava naqueles que diziam ser crentes. As pessoas chegavam dizendo que estavam crendo em Jesus, mas Jesus não confiava nele. Então aqui João acha uma coisa estranha. Acha uma coisa estranha. E o tempo passa. O tempo passa e a gente aprende com a Bíblia e vai adquirindo mais experiência. Quando somos novos convertidos, que saímos a pregar, e uma pessoa faz uma decisão, logo a gente diz, fulano é crente agora. O tempo passa e a gente espera que a pessoa mesmo se identifique como crente. Porque há algo por trás de alguém ser crente. A produção de frutos dignos de arrependimento. É nesse ponto que nós vamos desenvolver a mensagem hoje à noite. É esse o ponto onde nós vamos desenvolver a mensagem. Certo? Então João olha para aquelas camaradas, fariseus, saduceus, e aí João faz uma exortação muito interessante e de certo ponto rude. Ou seja, João não quer arrumadinho para manter gente nas suas fileiras. João diz, raça de víboras. Poxa vida, camarada novo convertido procura o batizador para que ele batize, e o batizador, de forma muito deselegante, muito grosseira até, diz, raça de víbora. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É uma pergunta que João faz. Bom, eu acredito que nos dias de hoje, muitos crentes, se o pastor, ou a igreja, ou alguém da igreja, assim procedesse, o camarada não vinha mais na igreja. Mas aqueles fariseus persistiram em estar por ali. E João vai adiante. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Dentre qualquer perdido, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Deus pode. Deus pode. Bom, então, João coloca o fariseu na condição, coloca o fariseu e o saduceu, que ali estão buscando o seu batismo e confessando, obviamente, os seus pecados, na condição em que ficam todos os salvos, inclusive eu e você, na condição de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Quando falamos de arrependimento, normalmente confundimos com remorso ou tristeza.
Porém, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele é operado por Deus no coração do crente. E esse arrependimento, ele é produtivo. Ele produz frutos. Quando diz produza fruto digno de arrependimento, não é você andar cabisbaixo, mas é você ter um histórico dali em diante que prove para qualquer pessoa que você é um nascido de Deus. Essa que João, essa forma como João trata, ela é uma forma bem interessante para que nós possamos perceber que muitas vezes alguém diz que é, mas não é. Se o camarada diz que é salvo, mas não tem frutos de arrependimento, existe uma possibilidade bem grande de ele não ser salvo. Se alguém diz, eu tenho certeza da salvação, mas não tem frutos dignos de arrependimento, bom, talvez ele não seja um salvo. Talvez ele, de forma hipócrita, esteja dizendo que é salvo para não ouvir o Evangelho. E cabe ao crente ter sabedoria para não dizer é santo aquilo que não foi ainda santificado. Aquilo que não foi santificado não pode ser chamado de santo, de maneira nenhuma. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia exige do crente uma produção de frutos. O crente é alguém que frutifica. O crente é alguém que frutifica. Nós somos salvos para darmos frutos. Se nós andarmos um pouco nessa direção, nós vamos perceber que Deus nos dá amplas condições para produzirmos tais frutos. Nós vamos olhar alguns textos que nos ajudará a compreendermos melhor como deve ser a nossa vida depois de salvo. No capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como alguém pode estar em Cristo e continuar sendo uma velha criatura? Pensa. Como eu posso estar em Cristo e continuar sendo apenas o homem velho? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se está em Cristo, foi feito de novo. Se está em Cristo, é nascido da semente incorruptível da palavra de Deus. Eu não posso ser crente e continuar vivendo como se não fosse crente. Quando eu estou colocando eu não posso, mas é da natureza. Do mesmo jeito que a natureza humana, somente adâmica, chama para o pecado, a natureza em nós implantada por Deus, por meio do seu Santo Espírito, que a Bíblia diz que é feita em verdadeira justiça e santidade, ela chama para santidade. Você pode até viver em guerra. Você pode até não estar acertando, mas você estará lutando para fazer o certo. Você pode ter uma clareza muito grande de que existe uma lei na sua própria carne que milita contra a lei do seu entendimento, que é a lei do pecado e da morte. Mas você tem essa certeza. Você não vai se vangloriar de viver
fora da vontade de Deus. O crente fora da vontade de Deus é, acima de tudo, alguém triste. Alguém arrasado. Alguém sem a mínima felicidade porque está longe da vontade de Deus. Não tem como um crente viver feliz fora da vontade de Deus. É impossível. É impossível. Vejamos, o texto diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é Deus que está dizendo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém? Agora, se não está em Cristo, você pode até estar na igreja, mas você não é nova criatura. Não é nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Quando o homem não é crente, ele tem os gostos carnais dele. Festas, bebidas, vários tipos de pecados. Quando ele está em Cristo, essas coisas não lhe atraem mais. Não tem mais controle da vida. Não tem mais domínio da vida. Eu conheço pessoas que hoje são crentes, que no passado eram viciados em bebedeiras, em farras, em danças, e que estas coisas não têm mais domínio sobre a vida deles. Porque estão em Cristo, amém? Não é porque eles são super pessoas, mas é porque estão em Cristo. Porque estão em Cristo. Está em Cristo. Produza fruto digno de arrependimento. Só pode produzir fruto digno de arrependimento quem se arrependeu. Quem se arrependeu. Se não se arrependeu, não pode produzir fruto digno de arrependimento. Pode até fazer igual aqueles fariseus, ou pelo menos João achava que aqueles fariseus estavam fazendo. Fingindo, ou dizendo algo que não eram. Mas se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis, tudo se fez novo. Irmãos, eu ainda me choco quando não conseguimos reproduzir uma atmosfera de vida que represente a nova criatura que somos. Muitas vezes nós crentes nos envolvemos com muitas questões tolas, porque o fato de sermos salvos não nos transforma muitas vezes em sábios na prática. E muitas vezes ainda somos atraídos por coisas que não agradam a Deus. E eu não estou aqui falando em pecado que escandaliza, não. Eu estou falando de pequenas coisas do nosso viver cotidiano. Pequenas coisas que ocorrem no seio do lar, no caminho da igreja, ou até mesmo no culto. Tudo se fez novo, irmãos. Tua vida é uma vida nova. Tua vida é uma vida nova para ser vivida de modo que glorifique tão somente a Deus. Fruto de arrependimento. Não adianta ficarmos presos aonde o diabo quer nos prender, aonde o diabo quer nos amarrar. Não adianta. Não adianta darmos lugar a Satanás na nossa vida, porque é prejuízo para nós. Não temos a achar, nos enganarmos que ele não nos tenta, que ele não tem planos, que ele não trabalha. A palavra de Deus diz, no capítulo 2, versículo 11, de 2 aos Coríntios, porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis. Não ignore as estratégias do diabo. O diabo tem estratégia para lhe paralisar. O diabo tem estratégias para me paralisar. E as estratégias do diabo, normalmente, elas parecem boas. Normalmente, elas parecem boas. Entre essas estratégias que parecem boas, eu sempre gosto de citar aquela estratégia
que ele usou com Marta. Marta estava extremamente atarefada, cuidando das coisas, e foi dar uma repreensão em Jesus. Porque Maria, sua irmã, sentou aos pés de Jesus e escutava a palavra de Deus. E Jesus disse que ela escolheu a boa parte, e aquilo não lhe seria tirado. Então o diabo, ele usa muito, irmãos, mas não é pouco, ele usa muito essa arma, de fazer com que eu não dê a devida importância à nova criatura que eu sou, para viver de modo digno de arrependimento, para dar fruto digno de arrependimento, buscando cuidar das coisas da terra. Coisas que me darão mais conforto, me darão mais segurança, me darão mais estabilidade, que me engordarão mais, que aumente minhas posses, que alargue as minhas tendas. E aí eu deixo de gastar tempo, ou melhor dizendo, de investir tempo nas coisas de Deus para cuidar das minhas próprias coisas. Porque eu comprei uma terra, porque eu comprei um gado, porque eu tenho um negócio a fazer. E eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Então esse ardilho o diabo usa e abusa. E muitas vezes nós não percebemos, porque nós temos uma boa desculpa. Todos nós aceitamos. Eu não fiz, eu não vou, eu não posso, porque eu estou fazendo isso. Eu estou buscando isso. Irmãos, o nosso objetivo enquanto salvos, nova criatura, é produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é o que Deus manda-nos. É o que Deus manda-nos. Agora, teremos sempre uma luta contra a carne. Teremos sempre uma luta, porque o diabo vai querer que nós nos empenhemos em nossas coisas e não nas que são de Deus. E aí nós corremos risco. Corremos grandes riscos de não servirmos a Deus. Deus, meus queridos e muito amados irmãos, nos quer firmes, constantes e abundantes na sua obra. E firmeza, constância e crescimento é uma maneira maravilhosa de se mostrar frutos dignos de arrependimento. Eu me impressiono como às vezes nós não temos tempo para Deus. Quando eu digo não temos tempo para Deus, não é só de sairmos para evangelizar. Muitas vezes nós não temos tempo de estudarmos a palavra de Deus para nós mesmos. Irmão, nunca cometemos um erro. Existe um erro muito grave que muitas vezes as pessoas cometem. É aprender para ensinar. Nunca aprenda para ensinar. Aprenda para você. Se for bom para você, ensine para os outros. Eu, às vezes, vejo as pessoas que pregam preocupados em... Eu preciso desenvolver um tema para... Bom, desenvolva um tema para a sua vida. Se for bom para você, passe para os outros. Se não for bom para você, bom, não passe para ninguém. A arte de pregar o Evangelho não é a arte de apresentar uma boa palestra. Nem sempre uma boa pregação ela é uma boa palestra. Nem sempre. Uma boa pregação é algo que alimente a alma, que alimente o espírito, que revigore o crente, que mostre o pecado, que mexa com a vida. Eu gosto de estudar a Bíblia para que a Bíblia mexa com a minha vida.
Mexa com os nossos conceitos, porque mesmo os salvos, sendo novas criaturas, muitas vezes os nossos conceitos estão errados. Muitas vezes estamos vivendo como se fôssemos ainda perdidos, estivéssemos sem Deus. Você não está sem Deus, amém? Você não está sem Deus. Aqueles que estão sem Deus, o seu lugar é o lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente. O seu lugar é no paraíso de Deus. O seu lugar é na cidade santa. O seu lugar é na presença de Cristo para sempre. Não podemos confundir as coisas. Não confunda as coisas, de maneira nenhuma. Não confunda as coisas. Não confunda. O perdido é perdido. Você é salvo. No capítulo 4 de Efésios, eu sempre passo muito nesse capítulo 4 de Efésios. Seja lendo, seja estudando, seja pregando. Você se arrependeu de quê? Antes de sermos salvos, irmãos, o versículo 18 de Efésios diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa era a nossa situação no passado. Continua sendo? Não. Graças a Deus, não. Então, no passado, nós tínhamos um coração entenebrecido. Éramos entenebrecidos no entendimento. Éramos separados da vida de Deus, pela ignorância, pela dureza do nosso coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Esse era o perdido, ou melhor, isso era o crente no passado. Isso era o crente no passado. O versículo 17 diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Não ande mais. Fruto digno do arrependimento. Você se arrependeu. Fruto digno do arrependimento. Não ande mais. Não ande mais. Aí, o versículo 20 chega e nos diz: mas não aprendestes assim a Cristo. Mas não aprendestes assim a Cristo. Como foi que aprendemos a Cristo? Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Nova criatura. Novo homem. Aí, Paulo parece que tem a mesma preocupação que teve João lá. Olha o que Paulo diz no versículo 21. Se é que eu tenho ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Por quê? Se não creram, continuam na velha vida de sempre, perdidos, caminhando para o inferno. Bom, no versículo 22 ele diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Fruto digno de arrependimento. Deixa o velho homem para lá. Quanto ao trato passado, tira o velho homem. Deixa para lá. Veste o novo homem. Para dar esse exemplo, bom era se o paletó fosse de duas cores, né? Um por dentro e outro por fora, né? Bom, tira o velho,
veste o novo. Por que o novo? Porque o novo, irmãos, é criado em verdadeira justiça e santidade. Enquanto o velho é vendido ao pecado, o novo é comprado pela santidade. Diz o seguinte, versículo 23: E vos renoveis do espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Produz, pois, frutos dignos do arrependimento. O crente, meus queridos irmãos, é um produtor de frutos dignos de arrependimento. Crente que não anda dentro desse crivo precisa se arrepender. Porque a qualquer momento, sendo salvo, podemos ser disciplinados pelo Senhor. A palavra de Deus fala-nos da correção do Senhor. Se nós somos salvos e nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, nós passaremos pela correção do Senhor. Passaremos sim pela correção do Senhor. Então não vamos negligenciar nunca, jamais a palavra de Deus que nos diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Não se iluda. Não se iluda com as coisas do homem. Sejamos apaixonados pela obra de Deus. Sejamos entregues completamente à obra de Deus. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 30, é dito de alguém: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Meus queridos irmãos, produzindo frutos dignos de arrependimento, a ponto de não termos como importante a nossa própria vida. Esse verso 30 refere-se a Epafrodito. A Epafrodito, que era um homem completamente entregue ao Senhor, era um homem da obra do Senhor. Não, ele era mais do que isso. Ele era um homem do Senhor da obra. Era um homem que pertencia completamente ao Senhor. E esse homem, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Meus queridos irmãos, sejamos aplicados à obra do Senhor como um Epafrodito, um homem entregue a Deus, um homem que em sua vida havia frutos de arrependimento. E porque havia frutos de arrependimento, ela não lhe valia nada, a não ser para que o serviço do Senhor fosse feito. Diferente de muitos de nós, que colocamos pequenas coisas em cima da obra de Deus. Aquele homem, a vida dele não tinha valia se não fosse para servir a Deus. Nós, muitas vezes, qualquer
tostão, qualquer vintém, qualquer coisa mínima nos impede de servirmos ao Senhor. Meus queridos, o Senhor Deus nos deu o seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo morreu naquela maldita cruz para que nós tivéssemos a eterna salvação. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, riscando as cédulas que eram contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquilo que era contra nós, Cristo cravou na cruz. Cristo cravou na cruz. Assim sendo, nós somos salvos. E no capítulo 3, nessa linha de fruto digno de arrependimento, entendendo o que Cristo fez por nós, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1, 2 e 3, podemos ler: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, fruto digno de arrependimento. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, fruto digno de arrependimento. Porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, motivo do nosso arrependimento, a certeza do que Jesus Cristo fez por nós. No versículo 1, a palavra de Deus diz: buscai as coisas que são de cima, fruto de arrependimento. No versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, fruto digno de arrependimento. Versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, a razão do nosso arrependimento, o que o Senhor Jesus fez por nós. Amados irmãos, sendo assim, como devemos viver? Como devemos viver? De uma maneira que agrade a Deus. De uma maneira que agrade a Deus. Servindo ao Senhor alegremente, para a honra e glória tão somente dEle. Se assim procedermos, estaremos mostrando que existe um caminho de salvação. E esse caminho de salvação é possível, porque nós estamos nele, em Cristo Jesus. E estando em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos, a estarmos sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor Jesus é a maior e melhor dádiva da nossa vida. Amém?